O silêncio é um espaço de poder que não pode ser violado. Sêneca. Seja bem-vindo ao canal Mestre Estoico. Você já se sentiu sobrecarregado pela necessidade constante de falar, de se justificar, de responder a cada provocação? Eu sei exatamente como é. Durante muito tempo achei que precisava ter uma resposta para tudo, que precisava provar meu valor através das palavras. Foi então que descobri o poder transformador do silêncio, uma das ferramentas mais poderosas que o estoicismo oferece. O silêncio, muitas vezes subestimado, é uma arma poderosa que nos permite encontrar a calma em meio ao caos, refletir profundamente e responder com sabedoria. Marco Aurélio disse: "A paz interior começa no momento em que você escolhe não permitir que outra pessoa ou evento controle suas emoções." Esta frase ressoou profundamente em mim e mudou minha perspectiva sobre a comunicação e a reação aos eventos ao meu redor. Neste vídeo, quero compartilhar com você como o silêncio pode ser sua principal arma, transformando a maneira como você lida com conflitos, desafios e interações diárias. Vou mostrar como aplicar 4 lições estoicas que me ajudaram a usar o silêncio de forma eficaz, não apenas para encontrar paz interior, mas também para fortalecer minhas relações e aumentar minha influência. Por favor, se inscreva no meu canal e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos sobre desenvolvimento pessoal e filosofia estoica. Aproveite também para deixar seu like e compartilhe com amigos e familiares que também possam se beneficiar dessas reflexões estoicas. Deixe um comentário abaixo contando como você lida com o silêncio em sua vida e como gostaria de aplicá-lo de maneira mais eficaz. Mas antes de continuarmos, eu preciso te mostrar algo importante. Você já se pegou sentindo ansiedade, procrastinando ou simplesmente sem direção na vida? Esse problema pode estar roubando sua paz de espírito e impedindo o seu progresso. Talvez você já tenha tentado várias soluções, como livros de autoajuda, terapias ou técnicas de produtividade, mas nada parece funcionar a longo prazo. A boa notícia é que agora existe uma alternativa diferente: o meu guia de estoicismo em áudio. Este guia, baseado nos ensinamentos dos maiores filósofos estoicos, oferece áudios diários, objetivos e eficientes, cada um contendo entre 5 e 10 minutos de puro conhecimento prático. Ele tem ajudado inúmeras pessoas a encontrarem equilíbrio, resiliência e propósito em suas vidas. E o melhor de tudo, você pode testar por 7 dias e ver as mudanças por si mesmo. Então, por que não experimentar essa nova abordagem? Dê a si mesmo a chance de transformar sua vida com o poder do estoicismo. Confira o link na descrição do vídeo ou fixado nos comentários. Explicação do conceito estoico de silêncio. No estoicismo, o silêncio é muito mais do que a simples ausência de palavras. Ele é uma prática consciente que nos permite cultivar a sabedoria, a calma e a reflexão. Quando comecei a explorar a filosofia estoica, uma das primeiras coisas que me chamou a atenção foi a importância do silêncio. Epicteto disse: "Primeiro aprenda o significado do que você diz, e depois fale." Essa frase me fez perceber que muitas vezes falamos sem pensar, sem considerar o impacto de nossas palavras. O silêncio para os estoicos é um espaço de poder. Ele nos dá a oportunidade de refletir antes de agir, de pensar antes de falar. No mundo agitado de hoje, onde somos constantemente bombardeados por estímulos e expectativas de respostas imediatas, o silêncio se torna uma prática ainda mais valiosa. Ele nos oferece um momento de pausa, um respiro necessário para alinharmos nossos pensamentos e ações com nossos valores. Ao praticar o silêncio, comecei a perceber mudanças significativas em minha vida. Descobri que, ao evitar a reação imediata e optar pelo silêncio, eu conseguia lidar melhor com situações estressantes. Isso não significa reprimir ou ignorar o que sentimos, mas sim dar a nós mesmos o tempo e o espaço para responder de maneira mais ponderada e eficaz. O silêncio também nos permite ouvir melhor. Quando não estamos ocupados pensando na próxima coisa a dizer, podemos realmente prestar atenção ao que os outros estão dizendo. Isso melhora nossas relações,
e nos ajuda a compreender melhor as pessoas ao nosso redor. Para mim, o silêncio se tornou uma ferramenta de autoaperfeiçoamento. Ele me permite introspectar, refletir sobre minhas ações e decisões e encontrar uma paz interior que as palavras muitas vezes não conseguem proporcionar. Lição 1. O poder da reflexão interna. Descobrir o poder da reflexão interna foi uma das experiências mais transformadoras da minha jornada no estoicismo. Antes de me aprofundar nessa filosofia, minha mente estava constantemente ocupada com as preocupações do dia a dia, as demandas externas e as distrações incessantes. Foi ao aprender a valorizar o silêncio que comecei a encontrar um espaço seguro para a introspecção e o autoconhecimento. A reflexão interna começa com a escolha consciente de buscar momentos de silêncio e tranquilidade. Em um mundo repleto de barulho e agitação, isso pode parecer difícil, mas é essencial. Eu comecei reservando alguns minutos todas as manhãs e noites para ficar em silêncio, longe das telas e das distrações. No início, minha mente vagava sem rumo, mas com o tempo, aprendi a direcionar meus pensamentos para uma reflexão mais profunda e significativa. Sêneca, um dos grandes filósofos estoicos, disse: "O silêncio é um espaço de poder que não pode ser violado." Essa frase ressoou profundamente em mim. Descobri que o silêncio não é apenas a ausência de ruído, mas um estado de presença plena, onde posso realmente escutar meus pensamentos e emoções. Durante esses momentos de silêncio, comecei a fazer perguntas importantes a mim mesmo. O que eu realmente quero? Quais são meus valores? Como posso alinhar minhas ações com esses valores? Essas perguntas me levaram a uma autodescoberta que nunca imaginei ser possível. Eu percebi que muitos dos meus comportamentos e decisões eram influenciados por medos e inseguranças que eu não tinha confrontado. A reflexão interna me permitiu identificar esses padrões e começar a trabalhar neles. Ao entender a raiz de minhas ansiedades e preocupações, pude começar a transformá-las, substituindo pensamentos negativos por uma mentalidade mais positiva e resiliente. Além disso, a prática regular da reflexão interna me ajudou a desenvolver uma maior consciência de minhas ações e suas consequências. Lembro-me de um período em que frequentemente me sentia frustrado e irritado no trabalho. Em vez de reagir impulsivamente, comecei a usar o silêncio para refletir sobre essas emoções. Perguntei a mim mesmo por que estava me sentindo assim e como poderia abordar a situação de maneira mais construtiva. Essa introspecção me permitiu encontrar soluções que não apenas resolveram o problema, mas também fortaleceram minhas relações com colegas. Outra descoberta importante foi o valor da gratidão. Durante minhas sessões de reflexão interna, comecei a listar mentalmente as coisas pelas quais sou grato. Isso mudou minha perspectiva de uma mentalidade de escassez para uma de abundância. Ao focar nas coisas boas da minha vida, percebi que muitos dos meus problemas eram menores do que eu imaginava. Essa prática de gratidão silenciosa me ajudou a cultivar uma atitude mais positiva e resiliente, mesmo diante de adversidades. A reflexão interna também me ensinou a ser mais paciente e compassivo comigo mesmo. Em nossa busca incessante por sucesso e reconhecimento, muitas vezes somos nossos piores críticos. Eu não era diferente, frequentemente me culpando por erros e falhas. No entanto, ao reservar tempo para refletir sobre minhas experiências, comecei a ver esses erros como oportunidades de aprendizado, em vez de falhas irreparáveis. Isso não só aliviou a pressão que eu colocava em mim mesmo, mas também me deu a confiança para continuar tentando, mesmo após falhar. Epicteto nos ensinou: primeiro aprenda o significado do que você diz e depois fale. Essa sabedoria estoica reforça a importância de pensar antes de agir, de refletir antes de falar. Aplicar isso na minha vida diária mudou completamente a maneira como interajo com os outros. Em vez de responder impulsivamente, agora uso o silêncio para considerar minhas palavras e ações cuidadosamente, garantindo que elas estejam alinhadas com meus valores e objetivos. Por fim, a reflexão interna me proporcionou uma base sólida de autoconfiança. Ao entender melhor quem sou, o que valorizo e como posso melhorar, me sinto mais seguro e centrado em minhas decisões. Esse autoconhecimento me permite enfrentar desafios com mais coragem e resiliência, sabendo que tenho a capacidade de superar qualquer obstáculo que surja no meu caminho.
Lição 2. A resposta calma aos conflitos. Aprender a responder calmamente aos conflitos foi uma das lições mais valiosas que tirei do estoicismo. Antes de me aprofundar nessa filosofia, eu frequentemente reagia impulsivamente a situações de conflito. Minhas reações rápidas e emotivas muitas vezes exacerbavam os problemas, criando um ciclo de tensão e frustração. Foi então que percebi a importância de cultivar uma resposta calma e ponderada, algo que os estoicos praticam com maestria. O estoicismo ensina que não podemos controlar os eventos externos, mas podemos controlar nossas reações a eles. Epicteto nos lembra: não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa interpretação sobre elas. Isso significa que a forma como escolhemos responder aos conflitos é crucial para manter a paz interior e a harmonia nas relações. Uma das primeiras coisas que comecei a praticar foi a pausa antes de responder. Quando me encontrava em uma situação de conflito, em vez de reagir imediatamente, comecei a fazer uma pausa. Essa pausa, por mais breve que fosse, me dava o tempo necessário para respirar, refletir e considerar minha resposta. Percebi que essa simples prática evitava muitas respostas impulsivas que poderiam ter piorado a situação. Durante essa pausa, eu me lembrava das palavras de Marco Aurélio. A paz interior começa no momento em que você escolhe não permitir que outra pessoa ou evento controle suas emoções. Eu internalizei essa frase e a usei como um guia para manter a calma. Lembro-me de um conflito específico no trabalho, onde um colega me acusou injustamente de um erro. Minha reação inicial foi de raiva e defesa, mas ao fazer uma pausa, respirei fundo e escolhi responder de maneira calma e racional. Expliquei minha perspectiva sem acusar de volta, o que levou a uma resolução pacífica e construtiva. Outra técnica que me ajudou a responder calmamente aos conflitos foi a prática da empatia. Tentei entender a perspectiva da outra pessoa, colocando-me no lugar dela e considerando suas emoções e motivações. Isso não significa concordar com a outra pessoa, mas reconhecer seus sentimentos e tentar encontrar um terreno comum. A empatia não só desarma a tensão, mas também abre caminho para uma comunicação mais eficaz e respeitosa. O silêncio desempenha um papel crucial na resposta calma aos conflitos. Muitas vezes, o silêncio é visto como uma falta de resposta, mas, na verdade, pode ser uma resposta poderosa. Ao optar pelo silêncio, damos a nós mesmos e aos outros a oportunidade de refletir e considerar a situação com mais clareza. Usei essa técnica em várias ocasiões, especialmente quando senti que qualquer palavra dita no calor do momento poderia piorar a situação. O silêncio não é passividade, mas uma escolha ativa de esperar pelo momento certo para falar. Além disso, comecei a praticar a arte de formular respostas assertivas e não agressivas. Ser assertivo significa expressar nossos pensamentos e sentimentos de maneira clara e respeitosa, sem agressividade ou submissão. Lembro-me de um conflito com um amigo próximo. Ele estava claramente chateado com algo que eu havia feito, e sua abordagem foi agressiva. Em vez de revidar, eu o ouvi atentamente e respondi de maneira assertiva, explicando meu ponto de vista e reconhecendo seus sentimentos. Isso transformou um potencial conflito em uma oportunidade de fortalecer nossa amizade. O estoicismo também me ensinou a focar no que está sob meu controle. Muitas vezes ficamos frustrados e irritados em situações de conflito porque tentamos mudar ou controlar a outra pessoa. Aprendi a concentrar meus esforços nas minhas próprias ações e respostas, aceitando que não posso controlar as ações dos outros. Essa mudança de perspectiva aliviou muita da frustração que eu costumava sentir e me permitiu responder de maneira mais calma e controlada. Outro aspecto importante é a prática da aceitação. Aceitar que conflitos são parte inevitável da vida e que cada um deles é uma oportunidade de aprendizado. Em vez de ver os conflitos como algo negativo, comecei a encará-los como oportunidades de crescer e melhorar minhas habilidades de comunicação e resolução de problemas. Essa aceitação transformou minha abordagem aos conflitos, tornando-me mais paciente e resiliente. A meditação e a prática regular de mindfulness também desempenharam um papel fundamental. Reservar um tempo diário para meditar me ajudou a desenvolver uma mente mais calma e focada. Durante a meditação, praticava a visualização de cenários de conflito e minha resposta calma a eles.
Isso não só preparava minha mente para enfrentar situações reais, mas também reforçava minha capacidade de manter a calma sob pressão. Lição 3. O silêncio como sinal de força. Descobrir que o silêncio pode ser um sinal de força foi uma das revelações mais poderosas da minha jornada no estoicismo. Durante muito tempo, eu acreditava que para demonstrar força e confiança, era necessário falar alto, impor minhas opiniões e nunca recuar em uma discussão. No entanto, ao estudar os ensinamentos estoicos, comecei a perceber que a verdadeira força muitas vezes se manifesta através do silêncio. O estoicismo nos ensina que a sabedoria e a força interior são demonstradas não pelo barulho que fazemos, mas pela calma e controle que mantemos diante das adversidades. Epicteto nos lembra: faça o melhor uso do que está em seu poder e tome o resto como acontece. Essa frase ecoou em mim e me fez perceber que muitas vezes a melhor maneira de exercer poder é através do silêncio. O silêncio, para mim, começou a ser uma escolha consciente e estratégica. Em vez de reagir impulsivamente às provocações ou tentar provar meu ponto de vista a todo custo, escolhi ficar em silêncio. Isso não significa submissão ou fraqueza, mas uma demonstração de autocontrole e confiança. Percebi que ao manter o silêncio, eu estava controlando a única coisa que realmente estava ao meu alcance: minha própria reação. Lembro-me de um episódio específico que ilustra bem essa lição. Durante uma reunião de trabalho, um colega fez uma crítica injusta ao meu projeto, tentando minar minha credibilidade. Minha primeira reação foi a raiva e a vontade de me defender verbalmente. No entanto, respirei fundo e optei pelo silêncio. Observei calmamente enquanto ele falava, sem interromper ou mostrar qualquer sinal de abalo. Esse silêncio desconcertou meu colega e, ao final, foi meu comportamento calmo e controlado que ganhou a admiração dos outros presentes. A força do meu silêncio falou mais alto do que qualquer palavra que eu poderia ter dito. Além disso, o silêncio pode ser uma forma poderosa de comunicação não verbal. A maneira como permanecemos em silêncio pode transmitir uma presença forte e segura. Durante uma negociação importante, por exemplo, usei o silêncio para criar um espaço de reflexão. Ao invés de preencher cada momento com palavras, permiti que houvesse pausas e espaços em branco. Esse silêncio forçou a outra parte a refletir e considerar minhas propostas com mais seriedade. A capacidade de suportar o silêncio e a pausa mostrou minha confiança e convicção na negociação. Outra dimensão do silêncio como sinal de força é a capacidade de ouvir ativamente. Muitas vezes, estamos tão focados em expressar nossas próprias opiniões que esquecemos de ouvir verdadeiramente os outros. Ao praticar o silêncio, comecei a ouvir mais atentamente, não apenas as palavras, mas também as emoções e intenções por trás delas. Isso me permitiu compreender melhor as pessoas ao meu redor e responder de maneira mais eficaz e empática. Ouvir em silêncio me deu uma vantagem, pois me permitiu recolher informações valiosas antes de responder, fortalecendo minha posição em várias situações. O silêncio também nos ajuda a manter a serenidade em momentos de crise. Marco Aurélio nos ensina que a paz interior começa no momento em que você escolhe não permitir que outra pessoa ou evento controle suas emoções. Em situações de conflito ou estresse, escolher o silêncio pode ser uma forma de manter essa paz interior. Em vez de ser arrastado pela maré das emoções alheias, o silêncio nos permite manter a calma e a clareza mental. Isso é especialmente importante em ambientes onde o estresse é alto e as decisões precisam ser tomadas com cuidado. Para mim, o silêncio tornou-se uma ferramenta essencial para a autorregulação emocional. Em momentos de frustração ou raiva, uso o silêncio para me reconectar comigo mesmo e lembrar dos meus valores estoicos. Essa pausa silenciosa me permite recuperar o controle e evitar reações impulsivas que poderiam me prejudicar. Além disso, esse tempo de reflexão silenciosa me ajuda a encontrar soluções mais criativas e ponderadas para os problemas que enfrento. O silêncio como sinal de força também é evidente nas nossas interações sociais. Em conversas acaloradas ou debates, manter o silêncio pode ser uma maneira eficaz de demonstrar segurança e confiança. Isso não significa abdicar do nosso ponto de vista, mas escolher os momentos certos para falar.
A pausa silenciosa pode fazer com que nossas palavras sejam mais impactantes quando finalmente decidimos falar. Essa prática me ensinou a valorizar minhas próprias palavras e a usá-las com mais sabedoria e propósito. A prática do silêncio também me ajudou a desenvolver uma presença mais forte e respeitável. Percebi que as pessoas tendem a respeitar mais aqueles que não sentem a necessidade de falar incessantemente. Ao manter o silêncio em certos momentos, eu projetei uma imagem de alguém que está seguro e em controle, o que naturalmente atrai respeito e admiração. Lembrei-me de um conselho de Sêneca: aquele que é verdadeiramente forte não se envolve em brigas inúteis. Escolher o silêncio em vez de disputas verbais muitas vezes é a melhor demonstração de força. Lição 4. O silêncio na comunicação eficaz. Quando comecei a explorar a filosofia estoica, uma das lições mais surpreendentes que aprendi foi a importância do silêncio na comunicação eficaz. Sempre acreditei que uma boa comunicação era baseada na capacidade de falar bem e de articular pensamentos com clareza. No entanto, o estoicismo me ensinou que o verdadeiro poder na comunicação muitas vezes reside no silêncio. A primeira vez que percebi o impacto do silêncio na comunicação foi durante uma discussão acalorada com um amigo. No calor do momento, senti a tentação de interromper e defender meu ponto de vista a qualquer custo. No entanto, em vez de reagir imediatamente, decidi ficar em silêncio e ouvir. Essa pausa me permitiu não apenas acalmar minhas emoções, mas também entender melhor a perspectiva do meu amigo. Percebi que muitas vezes estamos tão focados em ser ouvidos que esquecemos de ouvir verdadeiramente. Descobri que o silêncio é uma forma poderosa de demonstrar respeito e empatia. Ao escolher ouvir em vez de falar, mostramos à outra pessoa que valorizamos suas palavras e sentimentos. Esse simples ato pode desarmar a tensão e criar um ambiente mais aberto e receptivo para a comunicação. Lembrei-me de uma frase de Epicteto: primeiro aprenda o significado do que você diz, e depois fale. Essa sabedoria me guiou a praticar o silêncio como um meio de entender melhor antes de responder. Além disso, o silêncio pode ser uma ferramenta eficaz para coletar informações. Em muitas situações, as pessoas revelam mais quando têm espaço para falar sem interrupções. Durante reuniões de trabalho, por exemplo, adotei a prática de ouvir mais e falar menos. Isso me permitiu captar nuances importantes nas discussões e entender melhor as preocupações e ideias dos meus colegas. Ao permanecer em silêncio, pude fazer perguntas mais pertinentes e fornecer contribuições mais valiosas quando era a minha vez de falar. Outra dimensão do silêncio na comunicação eficaz é o uso das pausas. Percebi que, ao introduzir pausas estratégicas em minhas conversas, eu dava tempo para que minhas palavras fossem realmente absorvidas e consideradas. Essas pausas criam um ritmo mais ponderado na comunicação, evitando a pressa e a superficialidade. Lembro-me de uma apresentação importante que fiz, onde usei pausas intencionais para enfatizar pontos-chave. O feedback que recebi foi extremamente positivo, com várias pessoas comentando como minhas palavras tiveram um impacto mais profundo por causa dessas pausas. O silêncio também pode ser uma ferramenta poderosa em negociações. Durante uma negociação difícil, aprendi a usar o silêncio como uma forma de criar um espaço de reflexão. Ao invés de tentar preencher cada momento com palavras, permiti que houvesse silêncio após fazer uma proposta ou ouvir uma contraoferta. Esse silêncio forçou a outra parte a refletir e considerar minha posição com mais cuidado. Essa técnica não só me ajudou a manter a calma, mas também a obter melhores resultados nas negociações. Outra aplicação prática do silêncio na comunicação eficaz é o desenvolvimento da habilidade de ouvir ativamente. Ouvir ativamente vai além de apenas escutar as palavras ditas. Envolve prestar atenção ao tom de voz, à linguagem corporal e às emoções subjacentes. Ao praticar o silêncio e ouvir ativamente, pude construir relacionamentos mais fortes e significativos. Lembro-me de várias ocasiões em que, ao ouvir ativamente, pude oferecer apoio e conselhos mais adequados a amigos e familiares, fortalecendo nossos laços. A prática do silêncio também me ensinou a ser mais seletivo com minhas palavras. Ao reservar tempo para refletir antes de falar,
comecei a escolher minhas palavras com mais cuidado e propósito. Isso não só melhorou a clareza da minha comunicação, mas também reduziu mal-entendidos e conflitos. Epicteto nos lembra: é melhor ser silencioso do que falar sem pensar. Essa orientação me ajudou a desenvolver uma comunicação mais eficaz e intencional. Além disso, o silêncio pode servir como uma forma de autocuidado durante interações intensas. Em discussões ou debates emocionais, reservar um momento de silêncio para respirar e centrar-se pode evitar reações impulsivas e prejudiciais. Em uma discussão recente com um colega sobre um projeto importante, senti minha frustração aumentando. Ao escolher ficar em silêncio por alguns momentos, consegui me acalmar e responder de maneira mais racional e construtiva, o que levou a uma resolução positiva para ambos. Espero que as lições compartilhadas aqui possam inspirá-lo a incorporar mais silêncio em sua vida diária. Encontre momentos para refletir, pratique o silêncio em suas interações e observe como isso pode transformar sua perspectiva e suas ações. O estoicismo nos oferece ferramentas valiosas para viver uma vida virtuosa e equilibrada. E o silêncio é uma dessas ferramentas essenciais. Se você gostou deste vídeo, peço que se inscreva no meu canal e ative as notificações para não perder nossos próximos conteúdos sobre desenvolvimento pessoal e filosofia estoica. Dê um like no vídeo, se ele foi útil para você, e compartilhe com amigos e familiares que também possam se beneficiar dessas lições estoicas. Deixe um comentário abaixo contando como você lida com o silêncio em sua vida e como pretende aplicá-lo de maneira mais eficaz. Até o próximo vídeo.